Nos últimos tempos, a Polícia Federal demonstra ser uma instituição cada vez mais forte no exercício de suas atribuições. O compromisso firmado com a população e o empenho de seus servidores pode ser constatado nos números já registrados no ano de 2020. Mesmo com todas as dificuldades, até o mês de setembro deste ano, o valor de bens apreendidos nas operações da PF de combate à corrupção, ao desvio de recursos públicos e às organizações criminosas já supera os valores do ano passado e também do ano anterior. Mais de 2 bilhões de reais em bens apreendidos, um recorde histórico para o período. Mas 2020 ainda não terminou. A PF, com seu trabalho ininterrupto, seguirá aumentando esses números. Nos últimos 5 meses, o quantitativo de operações especiais deflagradas pela instituição também superou os anos anteriores. Isso demonstra a eficiência da Polícia Federal, sempre trabalhando pelo Brasil e prestando conta de suas atividades ao cidadão brasileiro. Polícia Federal, fortes no combate ao crime. E vamos passar aqui agora ao Marcos José Sainz de Almeida, que é CEO da Gold Ledger, que vai falar sobre solução GoBio, identificação de pessoas em blockchain. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a organização do evento, realmente um evento fantástico. Agradecer ao Dr. Luciano, Dr. Marcos, e dar uns parabéns especiais ao meu amigo Márcio. Projeto fantástico, ainda mais num tema tão importante e relevante, que é a proteção das mulheres, evitar feminicídio, violência e assim por diante. Hoje aqui, nessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho de uma tecnologia nova, tá? Uma tecnologia inovadora, que é o blockchain, e como essa tecnologia pode ajudar na questão da identificação das pessoas. Obrigado. E eu vou começar a apresentação fazendo um questionamento. Quem sou eu? Quem somos nós? Essa pergunta tem várias respostas, mas quando a gente pensa digitalmente, ela também tem uma situação que é importante frisar. Na minha família, eu sou Marcos José Sainz de Almeida. Na Receita Federal, eu sou identificado pelo meu CPF. No TSE, eu sou meu título de eleitor. Fora do Brasil, eu sou o meu passaporte. Já para o Detran, eu sou a minha CNH. Para diversos outros órgãos, eu sou aquilo que a Receita Federal me fala. Eu sou meu CPF. Para o meu telefone celular, eu sou minha biometria facial. E para o SUS, eu sou o meu cadastro nacional de saúde. Quando eu penso nisso digitalmente, eu sou uma entidade distribuída. A informação que me define digitalmente, ela está espalhada em dezenas, centenas, às vezes milhares de bancos de dados, de organizações diferentes, geridas por pessoas diferentes, por processos diferentes, que muitas vezes não conversam entre si. E aí a gente vem para uma questão relativamente complexa, que é como identificar o cidadão, como criar uma identificação única do cidadão. Todos nós, em algum momento, já tivemos algum problema simples nesse sentido. Imagina que, de repente, eu faço uma mudança, mudo meu endereço, e eu aviso a minha companhia elétrica e companhia de água, mas todos os outros órgãos que precisam dessa informação, ela muitas vezes não está disponível, não é interligada, as informações não estão interligadas para ele. Isso porque nas tecnologias tradicionais existe uma grande dificuldade de centralizar informação distribuída. Unificar os diversos bancos de dados nos seus mais diversos tipos, nos seus mais diversos fabricantes e assim por diante, é uma tarefa relativamente complexa. Tá? Vamos pensar aqui num problema fictício baseado em fatos reais, né? Um indivíduo que é encontrado com vários documentos de identificação utilizados para burlar órgãos governamentais. Isso é um caso real, tá? A gente pegou isso dentro do Tribunal
Superior Eleitoral, numa conversa informal com ele, onde o indivíduo tinha mais de 40 documentos de identificação, né? Ou seja, além das fraudes tradicionais, ele tinha ali 40 Bolsas Famílias e assim por diante, tá? Quando isso acontece, o sistema é colocado em xeque. Para poder resolver isso é algo relativamente complexo. Você passa a ter que fazer integração de bases. Vamos descobrir ali se, de repente, a Secretaria de Segurança de um Estado tem que conversar com a Secretaria de Segurança de outro Estado para poder identificar onde está o erro, onde é que esse indivíduo fez as suas fraudes e assim por diante. E isso, em geral, é feito de forma pontual, é difícil fazer um processo que resolva esse problema. A base está distribuída, tá? As informações que identificam as pessoas, elas estão ali em diversos bancos de dados que muitas vezes não conversam entre si ou manter uma conexão ativa. Imagina que eu tenho ali várias secretarias estaduais que, por sua vez, tem várias outros departamentos municipais. Fazer essa integração funcionar em tempo real é bastante difícil. E qual é a solução que, em geral, é colocada? Fazer um grande bancão de dados, né? Definir ali para uma determinada secretaria, departamento, ministério, que ali você coloque todas as informações do cidadão num grande banco de dados, abandone todas as outras bases de dados e, a partir dali, você vai ter a informação única do cidadão. Isso é muito difícil. Além de ser caro, tá? É extremamente difícil e por isso que até hoje a gente não tem essa solução dessa forma. Porque, além de ser um banco de dados extremamente caro, é difícil fazer com que alguém que já tem ali sua gestão, seus processos, seus sistemas integrados nessas bases, façam toda essa transferência para uma nova base. Então, você vai ter problemas ali, além de ser uma base centralizada, você vai ter problema de disponibilidade, de auditoria, a questão dos sistemas legados, tudo isso é um problema que, ao tentar fazer um sistema centralizado de identificação, se encontra naturalmente. E aí vamos pensar em blockchain. Tá? Muitos de vocês já ouviram falar do blockchain, principalmente pela questão das criptomoedas, tá? No modelo de informação distribuída, nesse caso da criptomoeda, é a informação financeira. Mas, quando a gente pensa em blockchain, o blockchain tem uma característica muito interessante. O blockchain é imutável. As informações do blockchain, elas não são gravadas como num banco de dados tradicional. Diferente de um banco de dados tradicional, onde eu coloco um determinado registro, e coloco, por exemplo, o nome o registro vai receber meu nome. Então, hoje o registro é Marcos, amanhã o registro é João e assim por diante. No blockchain não acontece assim. O blockchain, na verdade, é uma lista encadeada de transações. Elas são agrupadas e se eu quiser criar uma informação, por exemplo, de um nome, eu tenho que criar uma transação assinada por um certificado digital, lá com o nome Marcos. Se eu quiser mudar essa informação, eu tenho que adicionar a esse registro uma transação também assinada com outro nome e assim por diante. É um processo que, matematicamente, é impossível de quebrar e ele traz uma característica que é a imutabilidade. Quando a gente pensa em criar uma rede blockchain, o que nós pensamos? Nós pensamos primeiro quem são os participantes que querem fazer parte dessa rede. A gente está pensando realmente em fazer uma integração ativa de diversas bases de dados, diversas secretarias, departamentos, órgãos de governo, órgãos do setor privado, órgãos da ONGs e assim por diante, que possam ali fazer parte de uma rede sem precisar fornecer o acesso ao seu banco de dados. Eles criam uma rede, por exemplo, aqui, numa rede onde eu teria TSE, cartórios da Receita Federal, todos eles integrando e fazendo ali uma gestão das suas informações. Tá? Quando a gente pensa no blockchain, cada vez que a informação é criada ou alterada, ela é sincronizada por todos o que nós chamamos de nós da rede. Todos os servidores que fazem parte dessa rede, elas são automaticamente sincronizadas, tal como quem já fez alguma transação no Bitcoin sabe como é. Tá? Toda vez que eu faço uma alteração, essa ação automaticamente ela é sincronizada entre todos ali aos nós do Bitcoin, que no Bitcoin são chamados de mineradores. Tá? E, além disso, existe uma regra que é o consenso da rede, que é aquilo que foi definido para aceitar que a informação seja aceita. O que vale, o que cada um tem que informar
para que a informação realmente seja gravada. Então, além de eu ter a sincronia perfeita das informações, eu sei que a informação só pode ser gravada de acordo com um determinado processo, de acordo com um determinado sistema. Os sistemas no blockchain são chamados de contratos inteligentes, não nada mais são do que programas de computadores que rodam de forma paralela nesse processo. Então, no blockchain privado, as informações, elas são gravadas, né, não são como no servidor central, elas são distribuídas, são aceitas por um contrato inteligente e depois aceitas por um consenso. E uma vez que toda essa informação ela é validada, ela passa ali a estar disponível em todos os nós ali daquele blockchain. O que significa isso? Se eu faço parte de uma rede em blockchain e eu quiser saber, por exemplo, uma informação que esteja naquela rede, eu faço um acesso local ao meu servidor, eu não preciso ir em outro departamento, eu não preciso ir em outra instituição para poder verificar qual é aquela informação daquela rede. Tá? Então, o blockchain garante que o processo de identificação do cidadão ele seja feito de forma imutável, auditável e principalmente escalável. Tá? Vamos imaginar aqui que, de repente, eu faço uma rede de identificação de cidadãos que tem ali 3, 4 órgãos e um quinto órgão queira entrar nessa rede. O blockchain permite isso para que a informação fique ainda mais completa. E a gente vai falar agora um pouquinho do projeto GoBio. É um módulo, na verdade, esse projeto faz parte de um projeto maior. A GoLedger desenvolve uma plataforma chamada GoFabric, é uma plataforma já em andamento funcional, tá, para desenvolver diversas redes em blockchain. E um desses módulos é o módulo GoBio, que é específico para a parte de identificação de cidadãos e identificação de pessoas. Nesse módulo, a primeira etapa do trabalho é identificar digitalmente um cidadão, tá? Que se divide ali basicamente em 2 informações. São os dados biográficos, né? Então, onde você tem ali as informações que te identificam, nome, endereço, data de nascimento, filiação, tipo sanguíneo, prontuário eletrônico, enfim, todas aquelas informações que em algum momento eu vou me identificar para algum tipo de base. E os dados biométricos, tá? No caso, por exemplo, minúcias de impressão digital, a parte de um scanner facial e assim por diante. Para fazer com que essa rede funcione, nós criamos um conceito técnico que é um barramento distribuído. Quando a gente desce ali, a gente gosta muito de falar com as equipes técnicas para mostrar a facilidade que seria para realizar ali uma integração com as suas bases sem precisar do acesso às bases. Então, vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo, integrando, fazendo um documento único entre a Secretaria de Segurança, o DETRAN, a Secretaria de Assistência Social e a Companhia Elétrica. Tá? Então, nós criamos plugins, nós criamos conectores, são um barramento distribuído para cada um desses acessos para que se possa ali gerar essa informação. Eu não preciso de todas as informações do banco de dados, apenas aquelas que eu quero definir no documento único do cidadão, tá? Inclusive as informações biométricas, caso seja necessário. Tá? Então, a partir dali, qualquer ação que aconteça em um determinado órgão, eu consigo fazer essa validação. Eu sugiro a todos que queiram fazer algum tipo de análise, um exemplo muito interessante é o que está acontecendo na Estônia, um país pequeno que está fazendo uma validação em blockchain com coisas simples, tá? No qual, uma vez que você muda o seu endereço em um determinado órgão, vamos supor que eu mudei meu endereço na companhia elétrica da Estônia, automaticamente todos os órgãos ficam ali sincronizados. E é isso que a plataforma GoBio faz. Tá? Uma vez que você faz essa integração, a mudança é feita de forma automática, sem necessidade de fazer algum acesso diretamente às suas bases de dados. E aí nós estamos falando de diminuição de burocracia, isso é a parte muito importante. Muitos de nós já tiveram vários problemas nos seus processos, porque as informações, vamos supor que eu queira ali fazer uma venda, uma compra de um determinado imóvel, né? Então eu tenho que trazer informações, documentos do Tribunal Superior do Trabalho, minha certidão negativa na Justiça e assim por diante. Tudo isso são informações que às vezes viram papel físico para que eu possa ali realizar esse processo. E isso é exatamente a falta que um blockchain faz. E aí a gente vai falar de um conceito do GoBio, que é o conceito do documento unificado ideal. O que o GoBio faz? Tá?
tendo em posse que ele faz sincronia de todas as informações, ele também faz a validação se a informação está ali consistente ou não. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, vamos supor ali o Detran, a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Assistência, todos eles ali gerindo a informação de um indivíduo chamado Carlos Silva. Se puder notar aqui na apresentação, a gente notou que tem um erro em um desses campos, que é o nome da mãe. Um deles, em 2 deles nós temos Helena com H e um deles Helena sem H. Então, o que a plataforma GoBio faz? Ela automaticamente identifica aquele documento do cidadão com aquilo que provavelmente é a informação mais confiável. Então, ela valida, dizendo, olha, existe muito mais probabilidade do nome da mãe desse sujeito ser Helena com H. Tá? Isso daqui é algo simples e banal, porém a gente pode pensar em algo muito mais complexo, né? Como, por exemplo, a questão de endereços, a questão de filiação e assim por diante, que muitas vezes atrapalham a vida dos cidadãos. Então, a ideia é fazer com que os contratos inteligentes que rodam na plataforma GoBio possam ali fazer essa validação em tempo real. Isso é algo fantástico da tecnologia, no momento que cada informação ela é informada ou alterada, utilizando algoritmos, né? Algoritmos de comparação biográfica de string, como o Jadwinkler, ou algoritmos de comparação de minúcias de impressão digital informadas pelo NIST, a gente consegue fazer essa identificação em tempo real. E, além disso, utilizando ali também o mesmo formato que nós fazemos nesse processo de comparação, a gente consegue também fazer análise dos dados biométricos. Tá? Vamos imaginar aqui, por exemplo, que a gente tem ali, o Detran acabou de cadastrar uma pessoa chamada Ivo Miranda, porém, na Secretaria de Segurança, existia uma pessoa chamada Marcelo Almeida, com minúcias de impressão digital compatíveis com esses dados. A plataforma GoBio consegue fazer essa identificação em tempo real e, a partir dali, detectar e mostrar que isso provavelmente é uma fraude. Pessoal, isso é um pouco da mensagem que nós gostaríamos de falar. A GoLed é uma empresa especializada em blockchains. A gente tenta trazer blockchains para o mundo do regulador, o mundo do governo, o mundo da área privada, para, enfim, trazer melhorias ao cidadão e diminuir burocracia, aumentar a produtividade e transparência. Muito obrigado. Bem, Marcos, excelente. É aquela coisa, a tecnologia avança tanto que a gente precisa criar, né, ferramentas para unificar tudo isso. A integração, a gente conversou aqui há pouco tempo também sobre a questão da importância da integração, né? Ainda estamos num país que é possível você fazer 27 carteiras de identidade, né? Isso parece que vai acabar em breve, né? A própria Polícia Federal aí está com a incumbida de fazer essa unificação. É algo que já vem sendo falado há bastante tempo e isso faz com que haja uma grande insegurança, uma possibilidade de falsificação muito grande, sem contar na questão da burocracia. Então, eu acho que é uma ferramenta que vem a contribuir, né, para dificultar até a questão do uso indevido de dados e, como você mesmo falou, Marcos, facilitando também a desburocratização. Então, está de parabéns, é uma ferramenta que eu tenho certeza que será muito útil. E da mesma forma, né, o Otávio, né, que é outro sócio aí que está junto com vocês, parabéns a todos vocês. E essa eu acho que a questão das startups, ela tem um papel fundamental e em toda, não só na área de segurança, né, mas como no nosso simpósio é um simpósio especificamente na área de segurança, trouxemos essa oportunidade para que vocês possam estar passando isso, né, junto a empresas aí de nome nacional e internacional e, quem sabe, num próximo simpósio vocês estarão aqui também, né, como um dos nossos patrocinadores, né, e trazendo e incentivando também novas startups a participar.